Agora é a vez de vocês. Depois do romantismo, o que eu tenho? Realismo, lindos, amo vocês. Então vamos ver as características do realismo agora. Tudo bem? Quadro, tá? Ó. Vê aí o que você vai fazer. Luz. Ó. Estamos no século XIX. Tudo bem? Romantismo, realismo e impressionismo. Então vamos lá. Século XIX. Esse de X eu sei, tá? Vários eu não sei, esse eu sei. Ó, no século XIX a gente vai ter o romantismo, tá? Que a gente acabou de ver. A gente vai ter o realismo. A gente vai ter aqui, ó, a invenção da fotografia, que é só uma questão técnica, mas ela vai criar um grande problema para as artes. E a gente ainda tem o impressionismo. Tudo bem? Então, olhem só. Entendem isso? Primeira metade do século XIX. Sim. Realismo, a partir de 1850. Aí aqui, eu preciso que vocês lembrem de 3 informações que vocês já têm da literatura, tá? Que são informações extremamente importantes. O que está rolando aqui? A gente tem um cara chamado Darwin. O que o Darwin propõe? Isso, evolucionismo. Qual que é a ideia do evolucionismo? Os mais fracos são eliminados e os mais fortes, na verdade, os melhores adaptados, na verdade é essa a expressão que ele usa, né? Os melhores adaptados, que somos nós, a gente sobrevive. Vocês já pensaram sobre isso? Gente, ser ser humano vivo no planeta Terra, você tem que começar já por se achar. Porque lembra quantos milhões de espermatozoides morreram para que você nascesse. Se você nasceu, ou porque você foi mais rápido, no caso dos meninos, ou porque você foi mais resistente, no caso das meninas. Não sei se vocês sabem a diferença. O espermatozoide masculino, ele é rapidinho. O feminino, ele é mais lento, mas ele é mais resistente. Tudo bem? Então, gente, se estamos aqui, é porque nós já ganhamos a nossa primeira grande batalha. Certo? Uma puta concorrência. Vocês estão entendendo isso ou não? Depois que a gente conseguiu chegar até o óvulo, uhul, cheguei! Tem todo um processo de multiplicação celular, desenvolvimento neurológico complicadíssimo. E você conseguiu. Depois você caiu no mundo, que ninguém merece, né? Parto, você está lá, feliz, alegre, contente, dentro da sua barriguinha, da barriguinha da sua mames, não é? Feliz, gostosinho na aguinha, não é? Aí de repente, por isso que chora. O povo fala assim, por que a criança chora? Porque você imagina que ela sai do quente para o inferno. O mais quente ainda, porque isso aqui, gente, vamos ser sinceros, isso aqui não é fácil não, hein? E vejam, e vocês já viveram quanto, não é? Fora da barriga e estão aqui. São os melhores adaptados ou não? São, então já começa a se achar por aí. Então para com essa síndrome de coitadinha. Ai, porque eu não vou passar. Ai, porque eu não vou conseguir. Ó, já entenderam, né? Darwin. Eu sei que é cruel isso. Eu sei que é cruel. E ainda dentro dessa adaptação aí que vocês já conseguiram, vocês ainda estão num patamar superior do que outras pessoas, gente. Quantas pessoas vocês sabem que vão prestar vestibular ou nem têm essa possibilidade de prestar vestibular, ou os que vão não têm o mínimo de conhecimento como vocês estão recebendo? Não é para se sentir privilegiado? Vocês já olharam para o mundo a partir dessa visão? Comecem a olhar por esse lado aqui, vocês vão ver como vocês são bastante interessantes. Bastante. Tá? A hora que vocês entenderem esse pensamento, você vai falar assim, ai, estou me achando. Eu sou o máximo. Tá? Porque é. Começa por aí. Tá? Muito bem. Mas, né, isso aqui é só para vocês ficarem felizes no começo, tá? Desculpa aí, porque vem pancada. Depois eu tenho mais alguém que vai dizer isso aqui, ó. Que graças a Deus é uma mentira. Determinismo. Quem vai propor o determinismo? O Taine. O que o Taine vai dizer? Que você é determinado por questões biológicas, não é? De raça, ele chamava de raça, do meio. Né? A frase mais clássica desse momento aqui é o meio determina o homem. Tá? Logicamente a gente sabe que isso não é
realmente determinante. Vou dar alguns exemplos, tá? Aqui acreditava-se que se sua mãe era alcoólatra e o seu pai era esquizofrênico, você ia ser um esquizofrênico alcoólico, tanto faz na ordem aí, certo? Hoje a gente já sabe que não funciona dessa maneira, tá? Então, por exemplo, não é porque na sua família tem algum caso de algum tipo de doença, por exemplo, tem câncer na minha família, isso não significa que obrigatoriamente eu terei. Então, esse, na verdade, graças a Deus, já caiu por terra. Mas, neste momento, era assim que eles pensavam. Tudo bem? E, infelizmente, certo? Mas serviu para a gente questionar coisas, tá? E a outra coisa que a gente tem aqui, que de uma certa maneira ainda existe, é a ideia do positivismo, tá? O que é o positivismo? É do Auguste Comte. Ele vai propor, gente, é só você lembrar da bandeira. Ordem e progresso. Para poder existir progresso, tem que existir ordem. Por quê? Porque tudo isso aqui, gente, é o pensamento que na verdade, da ciência. É um pensamento científico. Tá? Enquanto lá no romantismo eu lido com a minha questão, né, sentimento, aqui é a ciência que vai me dar essas informações. Conseguem compreender? A partir do momento que eu tenho a ciência lidando, controlando o meu pensamento, eu tenho o quê? Eu tenho a razão, certo? Por isso, então, a gente tem o movimento do realismo, que vocês já viram com Machado de Assis, por exemplo. Não é? Dom Casmurro não está catalogado para o vestibular aqui da UEM? Tá? Vocês também já devem ter visto o naturalismo com a Luiz Azevedo, o Curtiço, certo? E depois ainda o parnasianismo e aí o simbolismo que vai contra tudo isso. Mas conseguem perceber o momento que a gente está? Que é aqui que vai comandar. A partir disso, a gente entra, então, na pintura, também no realismo. A gente vai ter da mesma maneira, tá? Só que a gente tem umas características um pouco diferentes, porque é o olhar, né, que a gente vai trabalhar aqui. Não é a palavra, é a cor, né, a organização do quadro. Então, vejam, um cientificismo, vocês já sabem de onde eu tirei essa ideia. Sim ou não? Tá aqui, tá? Valorização do objeto, a gente já vai entender isso. Tá? Eu não vou mais mostrar para vocês um Tanner com aquela velocidade, com aquela coisa, você fala assim, nossa, não tem. Tá? Por quê? Porque se eu olho para uma obra e digo, nossa, sabe o que acontece? O que é acessado? O meu pensamento ou o meu sentimento? Meu sentimento. E aqui eles querem sentimento? Não, eles querem a razão. Tudo bem? Então, por isso é sóbrio. O que é sóbrio? Não é nem amarelo e nem preto. É cinza, é bege, cinza, tons pastéis, isso é sóbrio. Não é o caso aqui, tá, dos tons, mas é só para vocês entenderem, se bem que tem cinza aqui, tá? Expressão da realidade dos aspectos descritivos. Como assim aspectos descritivos? A ciência é descritiva. Vocês precisam entender já, se ainda não entenderam, que o processo científico, ele é descritivo. Por quê? Porque a outra pessoa tem que ser capaz de fazer igual. Para alguma coisa ter status de ciência, é assim que ela tem que funcionar. Tá? Se eu descobri alguma coisa e realizei esse processo, outra pessoa seguindo esse mesmo procedimento, vai lá no texto instrucional, não é? Então você descobriu a cura do ebola. Olha que lindo. Tá? Então tem todo um procedimento a ser seguido para criar vacina e tudo mais. Outra pessoa tem que ser capaz de fazer da mesma maneira. Isso é um procedimento científico. Se você não tiver esse tipo de comprovação, você não tem ciência. Tudo bem? Entendam sempre isso. Tá? Tem várias teorias hoje que buscam esse status, não é? De ciência. Tanto que os médicos não gostam da psicologia, por quê? Porque a psicologia, em algumas áreas, não tem esse status de ciência. O Freud, ele buscou levar a psicologia para esse status. Só que como você vai provar o inconsciente? Tudo bem? Só para vocês entenderem mais ou menos esse processo, tá? E aí mostrar a realidade como ela é. Bora ver isso aqui. Eu quero este primeiro, tá? Então, olhem para isto. E vamos lá. Primeira coisa, você olha e fala assim, aham. Tá, e daí? Oi? Sim. Tá? A gente vai perceber que tem uma coisa aqui, tem um porquê. E é isso que a gente tem que analisar, tá? Então, vejam. Ele que está fazendo o que aqui com a gente? Você olha e fala assim, ah, tá. Legal. Tá, e daí? Conseguem perceber que não tem uma
Por quê? Porque não é isso que ele quer. O que ele quer que você veja? Vamos lá fazer a análise científica do negócio? Lembra que a gente que é, né, ocidental, a gente lê as coisas de onde? Da esquerda para a direita. É só você pegar seu caderno, a gente já sabe disso. Então vamos começar. Eu olho lá e eu tenho esses 3 sacos cinzas. Cinza que é uma cor super wow, não é? Bem legal. Aí eu olho para isso e penso assim, bom, se elas já não peneiraram esse trigo, você imagina o tufo de trabalho, elas irão peneirar. Aí você vai assim, olha o tamanho do saco. Pouquinho de trabalho, né? Aí eu venho e continuo olhando. O que eu tenho assim? Essa mulher de cinza, também cinza. E olha que alegria que ela tá. Olha, vocês estão percebendo como ela sorri? Não é? Dá para perceber que ela está cansada ou não? Desanimada? Olha só, né? A vontade que ela faz do trabalho. Certo? Continua. Aí eu venho no centro do quadro, o que eu tenho? Essa mulher que o braço dela é quase maior do que a cintura. Por quê? Força, exatamente. É a força do trabalho que o Colbert quer mostrar para a gente. Eu já vou falar do Colbert, tá? Vamos entender os conceitos. Então, aqui, ó, esse braço é justamente um pouco exagerado, que é para mostrar para a gente essa força. E por que esse vermelho? Só porque ela está no centro do quadro? Não, esse vermelho tem referência à questão do trabalho, do sacrifício do trabalho. Gente, o vermelho pode ser amor ou pode ser sangue, certo? Amor e morte, né? Vida e morte, tem essas relações aí, a gente sabe. Então, pensem que nesse caso, não é? É o trabalho, né? É o sangue do trabalho que é colocado aqui. Gente, porque é só você pensar que essa mulher está de joelhos, olha como ela está peneirando esse trigo. Dá para imaginar? Alguém quer ficar nessa posição até o final da aula, aqui no canto? Para a gente testar? Não? Então, aí eu continuo, né? E o que eu encontro aqui? Uma criança. Lugar de criança é onde? O que ele está fazendo aqui, gente? Conseguem perceber? Não interessa se ele é filho de alguém aqui, que não parece. Mas vejam, teoricamente ele está ali para trabalhar. Sim ou não? Aí você vai fechar o quadro. Você olha, 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 olha. Está tudo vazio. Juntem tudo isso que a gente está pensando aqui. O quadro, na verdade, ele está querendo dizer o que para a gente? Olha o que se faz com trabalhadores. O realismo na pintura é crítico, é de denúncia. Vocês conseguem compreender isso? Não dá para você pegar um quadro desse e botar no meio da sua sala de jantar. Entendem? Não dá. Quer dizer, dá se você quiser fazer dieta. Porque daí você vai olhar e vai assim, né? Imaginar que tem gente, infelizmente, em pleno século XXI, em situações dessa maneira ou pior. Conseguem entender? Que o Colbert, ele vai fazer uma arte, a arte realista é uma arte de denúncia na pintura, tá? E funciona da seguinte maneira, o Colbert, pensando sobre essa questão de denúncia, é só vocês olharem no próximo, tá? Vai fazer uma exposição chamada O Realismo. É só você pensar, 1800 e bolinha, quem que vai assistir, quem vai para exposição de arte? É o rico ou é o pobre? É o rico. Aí chega lá o cara e ele vê isso. Você acha que o cara gostou? Óbvio que não, porque eu estou denunciando o que ele promove, o que ele faz. Conseguem compreender? Aí os caras ficaram todos putos e começaram a falar mal. Gente, desde que o mundo é mundo, se você quiser fazer sucesso, você tem que fazer o quê? Polêmica. Polemizou, todo mundo quer saber. Certo? É isso que vai acontecer. Aí todo mundo começa a querer ver a exposição do Colbert, o realismo. E aí, então, o realismo se abre para o mundo. Só para fazer uma lembrança, gente. Eu sempre brinco, eu falo assim que o realismo é o realismo que impôs aos Gustavos uma responsabilidade muito grande, tá? Por quê? Porque a gente vai ter o Gustave Colbert na pintura, tá? A gente vai ter o Gustave Flaubert. Viram o Gustave Flaubert com Madame Bovary na literatura? Sim, que inaugura, então, a literatura. Lembra a Madame Bovary que casou com Charles Bovary, taranã? Não sei se o professor contou a história para vocês, tá? Vai ser o Charles Bovary e a gente vai ter um outro Gustavo. O que vocês acham que ele fez? Gustave Eiffel. Com esse sobrenome dá para saber, né? Então vejam que na literatura, na pintura e de uma certa maneira na arquitetura, por conta da utilização do ferro, da torre, a gente vai ter então os Gustavos aí criando a novidade do século XIX, certo?